Olá pessoal, nós estamos aqui no cenário, no Espaço Decor, aqui em Presidente Epitácio, no cenário do Caso de Família, o nosso programa da Igreja Metodista. E eu quero falar para você que você pode assistir daqui a pouco, tanto pelo Facebook, pelo nosso canal no Facebook, como também pelo nosso YouTube, Meto Epitácio. Você pode ser abençoado. Então, acesse aí, eu tenho certeza que você vai ficar surpreendido com o conteúdo dos nossos canais. Somos sua igreja na cidade. A nossa missão é edificar discípulos de Jesus em uma igreja família, equipada para o serviço, sinalizando o reino de Deus e salvando a nossa geração. Um lugar que crê e vive a palavra de Deus, incluindo todas as pessoas na família do céu e trazendo o sobrenatural à terra. Somos dirigidos por meio de propósitos, pessoas apaixonadas que buscam alcançar outras pessoas para Jesus, onde todos temos um chamado, um destino profético para seguir no reino de Deus. Um lugar de cuidado e crescimento por meio de relacionamentos saudáveis. Um lugar onde você, eu, todos pertencem e são acolhidos de maneira igual. Somos gratos por ter amigos, irmãos e pais na fé. Gratos por fazer parte desta comunidade. Somos a Igreja Metodista, uma família para pertencer. Boa noite, queridos. Seja bem-vindo ao programa Caso de Família. Você está no canal da Igreja Metodista em Presidente Epitácio e hoje você vai ter a experiência de ver o milagre do Senhor na vida de uma família. Então fique ligado conosco e eu tenho certeza que você será muito abençoado. E nós queremos apresentar nessa noite o casal entrevistado que vai falar um pouquinho da história deles, o testemunho deles. E eu gostaria de enfatizar o significado da palavra testemunho. Quando nós testemunhamos algo, nós estamos declarando que aquilo vai acontecer de novo. Então, nós queremos que essa live, esse programa, é algo profético para a sua vida, ministrando e declarando que isso pode acontecer na sua vida, na sua casa e na sua família. Então, gostaria de apresentar o casal Ana Helena e Vitalino. Sejam bem-vindos nessa noite. Gostaríamos de começar pedindo para vocês contar um pouquinho da história de vocês, como vocês se conheceram, quanto tempo de casado, algo que vocês queiram compartilhar com a gente nessa noite. Boa noite, pastor. Boa noite, Nayeli. Boa noite a todos. A nossa história é uma história bonita, né? Que começou lá em 1984, dia 12 de agosto, com algumas voltas em volta da Praça da Matriz, uma coisa meio louca, e depois um pedido de namoro, e estamos aqui hoje, né? Depois de 36 anos juntos. É isso, amor? Isso mesmo. Boa noite, igreja. Boa noite, Nayeli, pastor. É com muita alegria que nós recebemos esse convite para estarmos testemunhando e contando para vocês um pouco da nossa história. Uma história longa, de 36 anos, como o Vitalino já falou, mas eu quero dizer que foi amor à primeira vista. Né? Se você acredita, se você não acredita, a nossa história começou assim, num passeio na praça, e eu olhei para o Vitalino, e ele olhou para mim, e assim começa a nossa história, uma história de amor, uma história que tem muitos obstáculos, mas, graças a Deus, nós conseguimos vencer. E temos vencido, né, para a glória de Deus. Depois desse namoro, desse encontro, grande encontro, que foi nosso primeiro encontro, nós começamos a namorar e as coisas começaram a acontecer. Né? Nós namoramos durante 5 anos. E aí você conta um pouquinho também da nossa história. Então, uma história de amor mesmo, coisa de filme. A Ana Helena mudou para Cuiabá, a gente se encontrou aqui, a gente se conheceu aqui.
E o pai dela comprou uma propriedade em Sorriso e mudou para Cuiabá, pastor. E eu falei, eu vou junto. Eu tinha um açougue aqui, passei o açougue com meu irmão, acertei o serviço com meu sogro, que ele ia montar lá em Cuiabá uma beneficiadora de madeira. E eu mudei para Cuiabá. E eu fiquei 1 ano e meio em Cuiabá. E aí que eu resolvi vir embora para acertar as coisas pro meu casamento. E foram assim, a gente tinha imaginado de casar aí com 6 meses, 8 meses, depois do tempo de eu ter vindo embora de Cuiabá. Mas aí, eles, na verdade, a família resolveu antecipar, porque eu dava uma saudade aqui louca, 8 horas da noite eu pegava meu carro e ia baixar em Cuiabá. Meu Deus. Coisa de louco, coisa de louco. E assim, aí eles falaram, gente, vamos casar esses meninos, porque uma hora esse rapaz vai bater na estrada, vai acontecer alguma coisa. E logo, logo a gente casou. Então, foram, depois que eu voltei de Cuiabá, 6 meses. E aí nós, no dia 6 de janeiro de 89, nos casamos, né, amor? Só que nem tudo são flores, né? E aí nossa história começa no nosso casamento. Foi um casamento difícil. Na época, a economia estava difícil, era o plano cruzado, se eu não me engano. E as coisas foram bem difíceis. E eu vim morar. Minha família estava em Cuiabá e eu voltei para Epitácio. Uma menina de 18 anos, nova, e bailarina da família. E vim para Epitácio. Me casei. E de presente eu ganhei um açougue, né? Então, assim, de bailarina da família, eu fui cuidar de um açougue. Mas, enfim, e a vida foi acontecendo e nós não conhecíamos Jesus nessa época. Nós nos casamos, nos amávamos, mas nós não tínhamos Jesus no nosso casamento. E quando você não tem o Jesus no seu casamento, as coisas não são tão fáceis assim, né? Então, nós passamos por situações bem difíceis. E eu vou deixar para o Vitalino contar, que é uma parte do nosso testemunho, onde nós falamos do poder da palavra. Do poder quando você declara uma palavra, que você profetiza isso para a sua vida. E que, então, ele vai estar contando um pouquinho desse nosso testemunho. Na verdade é o seguinte, pastor Enai. A Bíblia diz que tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. E o que nós desligarmos na terra será desligado no céu. E eu proferi uma palavra para a Nelena quando eu me casei. E o diabo, ele já é astuto, sem ser convidado, ele entra. Imagine você ligando, você profetizando, saindo isso da sua boca. Eu falei para a Nelena, ó, Nelena, eu casei, mas eu vou permanecer como solteiro 5 anos. E eu acredito que o inimigo ele pegou aquilo para ele e na verdade foram 5 anos assim de muita farra, de judiando muito da Nelena, porque na época eu participava de leilões, a gente comprava e vendia gado e tinha em Bataguaçu por falta de um tinha 3. Então, você comprava na quinta num leilão, você vendia na sexta no outro, você vendia depois o gado que você comprou. E isso era, na verdade, um pretexto, era um motivo para que eu ficasse fora, né? E com isso aí, prostituição, bebida, droga. Então, a gente passou assim momentos muito difíceis mesmo no casamento. Na verdade, eu festando e o inimigo tendo misericórdia, porque muitas vezes eu fui livre de morte, porque você 2, 3 horas da manhã chegando em casa, 4 horas, atravessando essa ponte, Bataguaçu, Epitácio, de fogo. Então é só pela misericórdia de Deus mesmo, né? Mas a Nelena sofreu bastante. Eu chegava em casa, judiava, foi difícil. Então ela foi, realmente, a gente não tinha Jesus, mas a gente tinha um Deus que guardava, que tinha uma misericórdia, que tinha já um plano para nossas vidas, né? Eu acredito que não aconteceu coisa pior, porque realmente Deus tinha um plano na nossa vida. Então, esses 5 anos
foram 5 anos sofridos, assim, nessa questão de noitada, de festa, e o Vitalino muito longe da Ana Helena como marido e esposa. Realmente a gente tinha um açougue, e acho que nessa época a gente já comprou outro, né? Então, na verdade, financeiramente a gente prosperou. A gente chegamos a ter 4 açougues em Epitácio, mas era uma vida sem Cristo, né? E aí depois a Ana Helena vai continuar aí, se eu esqueci de alguma coisa, ela vai acrescentar. Não, só acrescentando a questão dos 5 anos, como eu disse, como é importante aquilo que você declara, né? Para o nosso casamento, essa declaração foi difícil. Enquanto ele festava, eu trabalhava bastante. E teve um dia até que eu, mesmo sem conhecer o Senhor, eu pedi, Deus, eu quero ficar doente, porque se eu ficar doente, pelo menos eu vou descansar na minha casa. Vou ficar de cama e vou deitar e descansar um pouco. E eu fiquei realmente doente. E na época, eu lembro bem que a pastora Kelly e a dona Eni foram me visitar. E eu deitada ali, e elas começaram a orar por mim. E como eu venho de uma educação católica, eu entendia que geralmente o padre ia fazer oração na casa da pessoa para dar a extrema-unção. E eu falei, eu vou morrer. Né? Eu pensei, eu vou morrer. Elas vieram aqui orar por mim porque eu vou morrer. E naquele instante eu pensei, não, eu preciso mudar. Essa situação precisa mudar na minha vida. E aí eu fui me aproximando da Kelly, minha cunhada, e até um dia nós fomos viajar. E eu fui, meus pais ainda moravam em Cuiabá, e meu cunhado Luciano foi para Cuiabá de caminhão. E eu peguei uma carona. Sabe aquela carona, providência de Deus? Foi essa. A partir daquele momento, Deus começava a escrever uma nova história na nossa vida, no nosso casamento. E eu fui de carona. E daqui em Cuiabá são 1.000 quilômetros. E de caminhão, você tem bastante tempo para conversar. E eu fui conversando a viagem toda. E nessa viagem, a pastora Kelly me falou do amor de Jesus. E ela me mostrou. E ela me falou que existia um Deus vivo. Que Deus não estava ali naquela cruz. Que ele tinha ressuscitado. Que Jesus tinha ressuscitado. E que ele vivia. E que ele podia mudar a minha história. E essa palavra entrou de uma tal forma no meu coração. E eu aceitei Jesus naquele momento ali, naquele caminhão, naquela viagem. Fui para a casa dos meus pais. Quando eles voltaram de viagem, eu retornei com eles. E eu fui, o Vitalino nessa época estava para Rondônia, né? Ele estava trabalhando lá. E eu fiquei na casa da Kelly. E eu não conseguia dormir. E eu pedi para ela cantar os louvores, e ela escrevia os louvores, como era lindo, e aquilo foi enchendo meu coração. E eu liguei para ele, não sei se eu liguei, nem lembro, acho que nem tinha celular. Tinha, né? Aquele tijolão lá. E eu liguei e falei para ele. Eu falei, eu fui escolhida. Uma palavra que Deus colocou, falou que eu tinha sido escolhida desde o ventre da minha mãe. E essa palavra tocou profundamente no meu coração. E a partir daquele momento, Deus começou a mudar a nossa história. E o Vitalino chegou de viagem e eu já corri para ele e falei assim, contei para ele, existe um Jesus, um Deus maravilhoso que vai mudar a nossa história. E antes disso nós tínhamos buscado em vários lugares, né? Nós tínhamos ido em vários lugares, buscando ajuda, buscando socorro. Mas as pessoas não conseguiam visualizar em nós, porque nós éramos um casal novo, um casal bem financeiramente, um casal que a sociedade elogiava, mas só Deus sabia o que acontecia no nosso lar verdadeiramente. Então, às vezes, você vê uma pessoa, a aparência, e você pensa, nossa, é o melhor casal. E hoje em dia a gente vê muito isso, né? Facebook, Instagram, várias fotos, várias selfies. E aí você olha e fala, nossa, aquele casal é perfeito. Né? Hoje a gente vive muito isso. E na época também vivíamos assim. Então, aparentemente, nós éramos um casal perfeito. Mas existia um vazio. E esse vazio foi preenchido
quando nós encontramos Jesus. E voltando à viagem, eu falei para ele do amor de Jesus e ele prontamente aceitou, porque nós já buscávamos isso. E Jesus foi tomando conta da nossa vida. Começamos a participar da igreja metodista. Havia, na época, um curso que era interdenominacional e nós começamos a participar desse curso. Você começou a participar? Nós dois juntos? A gente visitava bastante a Donep, né? Isso. A Donep, a gente foi bastante ministrado, porque a Donep usa muito testemunho, né? Então a gente via os testemunhos, ouvia os testemunhos e a gente se fortalecia, porque se aconteceu com a pessoa, pode acontecer comigo, né? Então cada vez mais a gente se fortalecia. E essa é a importância de hoje, casos de família, trazendo para você, né, o nosso caso, o nosso testemunho, para que você veja que Deus é maravilhoso e pode mudar a tua história, assim como mudou a nossa história, o nosso casamento. Jesus mudou a nossa vida, na verdade, em todos os sentidos. Ele foi entrando, nós fomos aprendendo do amor de Jesus, só que nós demos espaço para isso. Nós paramos de fazer as coisas que fazíamos errado. Mudamos muitas vezes quando você começa a aceitar Jesus e ver as coisas erradas que você faz. Perdemos todas as nossas amizades que se diziam amigos. Na época nós perdemos todas as nossas amizades, porque a nossa casa, nós somos o primeiro da nossa da nossa turma de amigos, nós somos o primeiro casal a nos casar. Então, as festas eram tudo na minha casa. E as festas eram muito regadas a chopp, a uísque, enfim, todas as bebidas que vocês possam imaginar, e eram essas festas na minha casa. E quando teve uma vez que nós já estávamos indo à igreja, e essas festas ainda continuavam na minha casa, e chegava um certo ponto, e aí o Vitalino falava para os amigos dele. Fala, Vitalino. Na verdade é o seguinte, eu lembro que eu ia bêbado para a igreja. O pastor Gerson olhava para mim assim, suando, vermelho, mas eu não deixava de ir no culto. A gente fazia as festas, mas 6 horas, 6h30, mandava todo mundo embora e eu ia para o culto. E eu falava para o pastor, não aperta que espana, devagar a gente vai. Então, não importa da maneira que você vai para a igreja, importa que você vá, né? Ninguém vai são para um hospital. Na igreja a gente vê lá ex-isso, ex-aquilo, ex-doentes, né? Então eu ia da maneira que, então, é uma deixa aqui para que você que esteja nos assistindo, não importa se você está usando droga, não importa se você está fumando, se você está bebendo, importa que você vá lá. E a palavra que vai te libertar. Vós sois limpos pela palavra. E foi a palavra, através de louvor, através de testemunho, que limpou as nossas vidas, né, amor? Sim, e aí através desses momentos que nós fomos aprendendo mais do amor do Senhor, aprendendo mais da palavra, nós fomos nos convertendo, né? Porque a palavra fala, Vitalino e a Ana Helena se converteram. Na sociedade foi um alvoroço, porque eles não acreditavam que o Vitalino e a Ana Helena agora eram crentes que falavam. Na verdade, época, o Vitalino, né? presidente do clube de rodeio, 4 anos, maior festa, trazendo asa branca, voando de helicóptero com asa branca e festa, e a Ana Helena Miss Sociedade, na época dos bailes de sociedade, filarmônica, Epitaciana, a gente não perdia, né? E agora, de repente, Vitalino e Ana Helena se converteram, crentes. Eu até brincando aqui antes da live, né? Falando, um amigo nosso, vou falar o nome porque está aqui na cidade, se quiser ir lá e perguntar, Dr. Jorge. Dr. Jorge é amigo nosso, a doutora Ruth foi médica da minha filha, e Dr. Jorge chegou no pastor Gerson e olhou para o pastor e falou, Gesso, Vitalino vai desviar sua igreja inteira. Então, realmente foi uma surpresa para a sociedade epitaciana a conversão do Vitalino e da Ana Helena, né, amor? Sim, abalou as estruturas de Epitácio. Mas, aos poucos, as pessoas começaram a ver a mudança. Começaram a ver em nós
mudanças de atitude. Porque não adianta ir só para a igreja se você não tem uma mudança de vida, de conduta. E aí Deus começou a escrever uma nova história na nossa vida. Nosso casamento foi renovado. Eu parei de beber, viu, gente? Eu bebi aí, Glória a Deus, acho que né? uns 3 ou 4 meses, mas chegou um dia que foi o último dia. Eu tomei um fogo muito grande lá em... Na praia. Foi na praia, lá no sul, lá, Florianópolis, acho que foi. E eu tomei um fogo, e depois daquele dia eu falei, nunca mais eu vou beber. E hoje eu não bebo, apesar da nossa igreja ser abstêmica ao álcool, por isso eu não bebo, mas também não dou brecha para que o inimigo possa entrar na minha vida. Os finais de ano, vamos brindar? Todo mundo com champanhe, o Vitalino com Guaraná. Eu e a Ana Helena, a gente não dá brecha. O inimigo é astuto, viu, pastor? Daqui a pouco você toma um golinho, é um golinho hoje. Daqui a pouco você voltou tudo de novo. Então aí você retrocede, né? Você olha para trás, aí você vai lá, como diz o versículo, você é o cão voltando ao vômito, né? Então a gente não dá brecha. Muitas coisas, é lógico, nós não somos perfeitos, a gente tem falhas, né? Mas no que o Espírito Santo fala com a gente procura melhorar. Amém, queridos. Nós estamos aqui no primeiro bloco do programa Casos de Família. Vocês já estão vendo o que Jesus fez na vida desse casal, mas ainda tem mais. Tem mais milagres, mais realidade de Deus na vida deles, e você fica conosco, porque no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho sobre o milagre de Deus na vida desse casal. Está cansado do mesmo ambiente? Quer dar uma repaginada no seu cantinho especial ou trocar alguns móveis? Eu tenho uma dica para você. Espaço Decor, localizado na Avenida Presidente Vargas, 2081. E o nosso telefone é 3281-8161. Aqui tem tudo o que você precisa. Queridos, voltamos para o nosso programa Casos de Família e eu gostaria de apresentar esse ambiente lindo que nós estamos gravando. É aqui no Espaço Decor Interiores, fica aqui na Avenida Presidente Vargas, e você pode vir aqui se você gostou de algum móvel, algum ambiente, algo que está aqui nesse ambiente, está tudo à venda e você pode vir aqui adquirir. Nós agradecemos desde já a Tininha que nos cedeu esse espaço para gravarmos isso. Que Deus continue abençoando a sua vida, Tininha. Nós estamos aqui com o casal Vitor e Ana Helena, contando um pouquinho da experiência deles com Deus. E hoje nós temos a oportunidade de ser ministrado por eles, porque hoje eles vão também testemunhar o milagre. Eles falaram um pouquinho sobre a vida deles antes, sem Deus, sem Jesus, depois o encontro que eles tiveram com Jesus, as mudanças que ocorreram, mas tem muita história aí, tem muito milagre de Deus, e a gente quer conhecer o milagre, conhecer a realidade, aquilo que Deus realizou nesse tempo, nesses encontros que vocês tiveram com Ele. Pastor, a Ana Helena falou anteriormente que a gente buscava a Deus, né? E a gente buscou mesmo em vários lugares, que dispensa aqui eu falar. Mas quando eu me encontrei com Jesus, na verdade, particularmente eu tinha medo, porque lá no mundo, sabe aqueles apertos, meu Deus, me livra. E Deus, de uma certa forma, pela misericórdia, livrava, e daqui a pouco você estava fazendo tudo errado de novo, daqui a pouco apertava de novo, se Deus me livrar, não faço mais, sabe aquilo? Daqui a pouco você estava fazendo de novo, Deus tinha livrado, você estava fazendo de novo. E quando eu me converti, eu sentia muita alegria, sabe? Eu falava de Jesus demais,
bebendo e falando de Jesus, e sabe, eu tinha assim, uma vontade muito grande de falar. E eu tinha receio de que aquilo fosse passar e eu fosse perder aquilo, eu não queria perder aquilo. E juntamente com a nossa conversão, pelo plano que estava na época, eu não sei, pela situação financeira, eu lembro por causa de um juro muito alto, a gente tinha esses açougues, mas girava aí com empréstimo, com isso e com aquilo, e por conta desses 85%, quem não lembra isso, 94, ano 94, 85% de inflação, a gente acabou que a hora que a gente viu, a gente estava girando com dinheiro do banco, e quando o banco percebeu, e aí quando o banco percebe que a gente está em dificuldade, ele corta, e quando ele cortou, de repente, a gente quebrou. Então, quando nós fomos para a igreja, nós tínhamos um XR3 era o carro do momento. A gente tinha 4 açougues, a gente tinha 3 caminhões, a gente tinha 2 casas. E em 1 mês, 2 meses, no máximo, nós acabamos com tudo. Eu costumo dizer que, além de a gente ter acabado com tudo, foi pior porque a gente contraiu dívida. Nos bancos que a gente não conseguiu pagar, a gente ficou devendo. E eu entendi aquilo como uma coisa de Deus, Deus me levou para o deserto. E eu li uma palavra que falou muito forte no meu coração, e eu orei ela, durante uns 2, 3 anos eu orei ela. Jeremias capítulo 18. O profeta foi no vale e chegou lá e viu ossos, muitos ossos. Não, na verdade não foi o dos ossos, foi o do vaso. E ele viu que o vaso que o oleiro fazia caiu da mão dele, e o oleiro pegou aquele vaso, aquele monte de barro, voltou e fez um vaso novo. Ele falou: eu não posso fazer isso, ó casa de Israel, falou pro profeta, Deus falou pro profeta. E eu orei durante muitos anos essa oração: Deus, me amassa, porque eu tinha receio que se Deus afrouxasse comigo, eu voltaria de novo a fazer as coisas erradas. Uma vez o pastor Gerson chegou em casa, ele via o nosso sofrimento. A nossa vida foi difícil. Depois que a gente vendeu tudo, nós fomos morar em edícula. Na verdade, eu falo assim, me emociono, porque quando a gente foi morar nessa edícula, a gente dormia em 2 camas de solteiro, que a gente tinha ganho da minha sogra. A minha cama tinha colchão, a da Helena tinha papelão. Acordava com a marca das ripas nas costas, mas a gente glorificava a Deus. Então eu orava muito para que Deus me amassasse. E um dia o pastor Gerson chegou em mim e falou: Vitor, você não tem certeza da sua conversão? Tenho, pastor, claro que eu tenho. Então muda o foco da sua oração, começa a pedir para Deus te abençoar. E Deus começou a me abençoar. Foi quando a gente adquiriu uma loja de água mineral, e da loja de água mineral no ano de 2000 eu me elegi vereador, fui vereador 12 anos aqui, por 3 legislaturas, Deus abençoou, né? A gente pôde glorificar o nome do Senhor. Então, e Deus prosperou a gente financeiramente, né? Então, tudo que o diabo tirou, Deus restituiu em 4, 10, ou talvez 100 vezes mais, porque Deus tem muito mais ainda para fazer. Mas essa próxima parte agora, que na verdade entra os milagres que Deus fez, além dessa situação financeira que Deus restaurou, a gente tem outros milagres, né? A gente tinha um sonho, né? E a Helena agora pode fazer parte aí. Contado do sonho. Bom, depois dessa luta toda, como o Vitalino já contou aqui, nós tivemos muita dificuldade financeira, mas Deus foi abençoando em todas as áreas. E aí chega uma hora que todo mundo fala assim, todos perguntavam, né? Mas vocês não têm filhos? Vocês não vão ter filhos? E nós não podíamos ter filhos. Nós casamos e eu tinha 18 anos na época, mas até conversando com a Nai, e falei para ela que desde quando eu casei eu acho que o sonho de toda mulher é ser mãe. E esse era o meu sonho, ser mãe. E eu fui ao médico e fazer os tratamentos, buscar auxílio, porque eu não engravidava. E esse médico falou assim para mim: olha, você nunca vai ser mãe.
o seu esposo não pode ter filhos, então você nunca vai ser mãe. E eu fiquei com aquela palavra, né? Você nunca vai ser mãe. Nessa época que eu fui atrás desse médico, eu também nós não tínhamos ainda conhecido Jesus, não tinha ido para a igreja, e essa palavra ficou muito na minha mente, como nós já falamos sobre as palavras proferidas. E esse médico proferiu essa palavra na minha vida. Depois que nós fomos para o Senhor, nós fomos para a igreja e nós começamos a orar. Senhor, dai-nos filhos, dai-nos filhas, como diz aquela canção. E nós começamos a buscar. Mas nós fomos para a igreja, como nós já falamos, porque nós sentimos o amor de Deus para com as nossas vidas. Nós não fomos em busca de bens materiais e nem fomos em busca desse filho. Nós fomos mesmo porque nós fomos tocados pelo poder do Espírito Santo, por esse amor. Então foi esse amor que nos envolveu e que nós ficamos ali aprendendo mais, buscando mais do Senhor. E chegou um ponto que a família fica, mas você não vai ter filho? Você não vai ter filho? Você não vai fazer nada? E como nós falamos, a nossa situação financeira na época não era boa. E também nós entendíamos que se Deus tivesse um propósito de nos dar um filho, Ele teria poder para isso. Então nós criamos um Deus de milagre, um Deus de promessas. E nós tínhamos muitas promessas, né, amor? Muitas promessas. Os profetas do Senhor oravam e sempre declaravam um filho na nossa vida. Mas os anos foram se passando. 5 anos, 10 anos, 15 anos. E a promessa ainda não tinha se cumprido. E no momento onde Deus restaurou essa parte financeira, nós tínhamos um dinheiro, uma quantia boa. E a família falou, por que vocês não fazem um tratamento, buscam auxílio? Porque nós sabemos que Deus é Deus, mas também deu inteligência para os médicos. Isso nós escutávamos. E nós oramos durante 1 ano para ver se realmente era o propósito do Senhor, nós buscarmos ajuda médica ou não. Porque nós entendíamos que o nosso filho seria o milagre do Senhor. Mas nós entendemos que era para buscarmos ajuda, né? Ajuda humana, ajuda da medicina. E nós fomos numa clínica especializada em fertilização em São Paulo, a melhor clínica da época, os melhores médicos, e nós fomos lá em busca desse sonho. Mas no nosso coração, nós sabíamos que Deus é que daria esse filho. Até porque, Ana Helena, não sei se você lembra, quando nós chegamos lá, o médico, ele olhou o meu espermograma e ele falou assim, porque meu espermograma era fraco. Então, quando ele viu lá numa partícula lá, bastante, não o suficiente para engravidar naturalmente, mas ele falou, não, eu preciso de eu não preciso de tudo isso. Nós já fizemos aqui, estamos comemorando 5.000 crianças. Com certeza vocês vão ter o filho de vocês aqui. E aí a gente encheu de esperança, né? E aí você pode continuar. Então, nós fizemos esse tratamento, fizemos a fertilização. A primeira fertilização deu positivo, mas ele é um grau, não sei falar assim, bem específico, mas quando você faz o exame, tem um número de hormônios lá que você precisa, a cada dia vai dobrando, triplicando. E o meu não estava crescendo, então ele já sabia que não ia dar certo, né? E fizemos uma segunda tentativa. Então nós tentamos 2 vezes, fizemos 2 fertilizações. Mas eu creio que Deus, mesmo que Ele use a medicina, o único que pode dar a vida é o Senhor. Só Deus pode dar a vida. E por mais que seja o melhor médico, o melhor método, o melhor tudo, se Deus não colocar a mão e colocar a vida, gerar vida nisso daí, nada acontece. E foi o nosso caso. Não deu certo. Eu tinha a possibilidade de fazer uma 3ª tentativa, já estava até pago no pacote. Mas eu entendi do Senhor que não era. Porque eu cria que Deus queria mostrar para as pessoas que Ele era um Deus de milagres. Então nós começamos a esperar
mais uma vez nesse milagre que vinha dos céus, não de mãos humanas, mas que vinha do Senhor. Uma decisão de fé, né? Decisão de Colocou fé. a oportunidade humana diante da oportunidade de Deus. E você decidiu pela oportunidade de Deus. Na verdade, pastor, eu falo para a Helena e nos nossos testemunhos que a Helena, ela abortou umas 120 vezes, porque por uns 10 anos a gente esperava, todos os meses a gente esperava, vai ser esse mês. Descia para ela, vai ser esse mês. Vai ser esse mês. Então a gente nunca desanimou, sabe? A gente tinha certeza, embora as pessoas, nada contra a adoção, pastor, mas meu pai mesmo, antes dele morrer, ele falava assim, olha que você, qualquer dia desse, você vai acordar com a cestinha, com a criancinha lá no seu portão. Então as pessoas torciam, né? As pessoas oravam, as pessoas... E juntava com a nossa fé. E a gente cria, e a gente esperava. O momento certo, a gente sempre esperou, a gente nunca desanimou. A minha família, eles sofriam muito com essa situação, porque eles viam a minha fé, viam a nossa fé, mas eles não conseguiam alcançar essa fé. E meu pai, por várias vezes, conversando com a família, ele ficava muito preocupado, porque ele falava, meu Deus, já são 20 anos esperando e ela ainda acha que vai acontecer. 20 anos. Quer dizer, não são 20 dias, 20 semanas, alguns meses. Na verdade, uma situação legal que aconteceu assim, nós assistimos alguns filmes e a gente passou um CD, um DVD, para minha cunhada e o meu sogro também assistiu o filme. E era Desafiando Gigantes. E Desafiando Gigantes tem lá uma história, quem assistiu o filme, de uma mulher que tenta engravidar, que era a mulher do técnico, ela tenta engravidar, e no final, e as enfermeiras ficavam com dó dela. Pô, de novo, essa mulher vem aqui todo mês. E aí um dia ela vai lá e a última vez as coisas acontecendo para o marido, e o exame dela foi trocado, e na verdade ela deu um falso, mas depois correram no estacionamento e levaram que o exame dela estava... Então o meu sogro chegou até a falar para minha sogra, para minha cunhada, Nelisa, vê a Nelena lá que ela, tá entendendo? Ela não está muito bem não, porque eles viam que a gente estava naquela fé. Não que nós tivéssemos mandado, porque a moral daquele filme para mim não foi a gravidez, foi a reviravolta que Deus fez, né, o impossível que Deus fez naquele filme bonito. Mas aí então você pode continuar, amor. E assim aconteceu, né? Depois de 20 anos, eu engravidei. E talvez assim, muitas pessoas já conhecem essa história, mas até hoje, isso me emociona bastante, porque eu sou muito grata a Deus por tudo que Ele fez e por tudo que Ele tem feito na nossa vida. E o Senhor foi maravilhoso. E o milagre da vida aconteceu. E eu fiquei grávida. E foi um momento de muita festa, de muita alegria. Nós fizemos o exame e parecia 2 adolescentes, né? E a gente não sabia se o exame estava certo, se não estava. Né? Acho que várias pessoas já Pegamos um, refizemos, fui lá na farmácia do antigo São Toninho, peguei o outro e aí, parece que não ficava vermelho, parece que ficava laranjado. Ai, não sei. E aí eu sei que nós fizemos o exame no laboratório e para nossa alegria deu positivo. E aí foi uma alegria só. E aí fomos contar para a família, né, do nosso milagre. E de acordo com aquilo que a gente tinha ouvido, né, que a gente estava falando do filme, que eles não acreditavam, o Senhor pôde mostrar como Ele é poderoso. Mesmo depois de 20 anos, eu já tinha 38 anos quando eu engravidei. E eu pude mostrar para minha família e para todas as pessoas que não acreditavam que isso fosse acontecer, que Deus é um Deus de milagres, né? Que basta a gente esperar, a gente ter fé, a gente crer, esperar no milagre, que os propósitos do Senhor acontecem. E tem uma música que fala assim, se Ele fizer, Ele é Deus, se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E isso era o que eu sentia. Porque eu acreditava assim, eu falei, o Senhor tem propósitos, o Senhor tem planos na minha vida. Se for propósito, se for para ser bênção na nossa vida, Deus vai fazer. Mas se não for,
para ser, amém também. Não era nada que me doía o coração, não era nada que me entristecia. Claro, eu sonhava, né? Como toda mulher, a gente sonha um dia ser mãe. Mas aquilo que eu recebia do Senhor, o sim ou não, aquilo aquietava o meu coração. Mas quando eu engravidei, depois de 20 anos de casada, foi uma alegria, não dá nem para explicar a alegria que nós tivemos. Eu chorava muito, não conseguia nem falar. Liguei para minha família, eles choravam muito. E meu pai conta que ele chorou durante um dia inteiro. Ele foi conseguiu parar de chorar no outro dia, né? A minha irmã e todas as pessoas da nossa família. Foi uma alegria só, e da cidade. Então, com isso, o que eu vejo, pastor? Que Deus foi mostrar para as pessoas que Ele é um Deus de milagres. Amém? E aí nós estamos com a nossa filha, a Isadora, que o nome dela já diz, presente de Deus. E nós ganhamos esse presente do Senhor, a Isadora. Hoje está com 11 anos. Uma menina linda, né? Sou suspeita para falar, mas é uma menina linda, perfeita, cheia de saúde, porque o Senhor faz por completo, né? E o Senhor dá em abundância. Então, eu louvo ao Senhor pela oportunidade que nós estamos tendo de falar isso para a igreja, de mostrar o nosso testemunho, de contar a nossa história, e que todas as coisas acontecem no tempo certo. Glória a Deus. Para você ver, querido, o milagre pode acontecer na sua vida, na sua casa. Mas fique conosco, porque nós já estamos indo para o fim do nosso programa, mas ainda temos muito mais para você no próximo bloco. Então fica conosco, eu tenho certeza que você será muito abençoado. Graça e paz, pessoal. Eu sou a Bia e esse daqui é mais um Folha de Discípulo, o seu informativo semanal. Para começar, na quinta-feira teremos a Quinta de Libertação às 19h30 na nossa página no Facebook. E no domingo, daremos continuidade à nossa campanha da família às 19h30, também na nossa página do Facebook, Metodista Epitácio. É isso, participem, não percam, porque vocês serão muito abençoados. É isso, esse foi mais um Folha do Discípulo, o seu informativo semanal. Olá, queridos, amada igreja, que bom que você está aqui conosco, conectado na nossa programação. Eu quero lembrar você, informar você, que você pode ser um contribuinte dessa obra. Nós temos nos esforçado para melhorar a nossa forma de ser igreja. E você, com a sua contribuição, com o seu dízimo, com a sua oferta, você impulsiona, você traz a excelência para todas as ações da nossa igreja. Então você que está nos assistindo e que conhece a palavra de Deus, sabe da importância da sua contribuição, seja a oferta, seja o seu dízimo, eu quero convidar você a fazer isso com alegria, com fidelidade ao Senhor. Quando você contribui na obra do Senhor, você está ajudando com que o Evangelho chegue na vida e no coração de pessoas. Sim, o Evangelho nesse tempo de pandemia chega até as casas com qualidade. Então eu convido você a fazer parte da nossa igreja, a pertencer e a participar, contribuindo com o seu dízimo e com a sua oferta. Segue para você aí as nossas informações, a conta da nossa igreja. Você pode também trazer aqui na igreja de segunda a quinta-feira, das 14 às 17 horas, entregar a sua contribuição, como também você pode solicitar para que possamos ir na tua casa, recolher esse dízimo e essa oferta. Eu tenho certeza que você será muito abençoado. Por quê? Porque a sua contribuição honra a Deus e inspira pessoas. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.
Estamos de volta no nosso programa Casos de Família e você que está aqui conosco deve ter percebido esse espaço maravilhoso, esse ambiente do Espaço Decor. E eu quero convidar você que quer renovar a sua casa a dar uma passadinha aqui e prestigiar essa loja que tem abençoado a nossa igreja, cedendo esse cenário maravilhoso. Então fique aqui a minha dica do Espaço Decor para você e para sua família. Que bom que você continua conosco, né? Está aqui conosco nessa live e eu tenho certeza que você está sendo muito edificado a sua fé. Eu tenho certeza que depois dessa noite vai ser acrescentada. E eu gostaria de pedir para a Ana Helena e para o Vitor deixar uma mensagem, uma palavra para essas pessoas, para mim, para nós que estamos assistindo, estamos ouvindo vocês. O que vocês têm para, diante de toda essa história de vida, que é muito pouco tempo para passar, mas o que vocês têm de mensagem para deixar para os nossos espectadores? Pastor, Nai, irmãos que estão nos assistindo, na verdade, Deus tem nos surpreendido. E Deus é um Deus que supera as nossas expectativas. Quando você faz a vontade dEle, quando você está no centro da vontade dEle, Ele te supera as expectativas. E para você, nesse momento que assiste a nossa live, eu gostaria de compartilhar uma palavra com você, que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9, que diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus tem reservado para você. E Deus reserva para aqueles que o amam. Então, se você, nessa noite, ouviu o nosso testemunho, e você tem uma expectativa no seu coração, você espera algo de Deus, você tem buscado algo de Deus, eu não sei há quanto tempo você tem buscado, eu não sei do que você necessita, se vai para o lado financeiro, se vai para o lado de uma enfermidade, se vai para o lado de uma bênção. O que eu quero dizer para você é o seguinte: você não imagina, porque os seus olhos não viram, os seus ouvidos não ouviram, e nem penetrou no seu coração o que Deus tem preparado para você que serve Ele. Então continue firme com Deus, as lutas são grandes, a palavra do Senhor diz que Ele prova aquele que Ele ama. Então, se você está sendo provado, pode ter certeza que você é uma pessoa que Deus ama. E com certeza no momento oportuno, né? Porque às vezes a gente quer a coisa agora, né? Você viu o nosso testemunho, foram 20 anos esperando a Isadora. E realmente Deus me surpreendeu, nos surpreendeu. A gente esperava pelo cabelo claro da Ana Helena, vamos por eu ser claro também, que no dia do parto lá nascesse uma loirinha. Todo mundo esperando uma loirinha. De repente veio uma cabelinho preto. Saiu de dentro. E eu vi sair, viu, pastor? E eu vi sair. Então não teve como enganar. Mas ela nos surpreendeu. Realmente a Isadora me surpreendeu, tem surpreendido a nossa família pela bênção que ela é. Ela veio além da minha expectativa. E o que Deus tem feito tem sido além da minha expectativa. Então, a palavra para você nessa noite: creia que Deus vai fazer muito mais do que você pensa ou imagina. Amém. Eu quero deixar para você o Salmo de número 37. E eu brinco, falo que esse salmo é meu, porque ele fala muito ao meu coração. E ele diz assim: deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. E depois no versículo, se eu não me engano, 5 ou 6, ele fala: espera com paciência no Senhor. Nós temos vivido dias de imediatismo. Nós queremos tudo que a coisa corra no momento, né? Muito rápido. As coisas a gente quer muito no automático. E o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Espera com paciência no Senhor. Nós esperamos durante 20 anos. E durante 20 anos, pastor, esperando por essa bênção, sem murmurar, sem questionar. Muitas vezes nós questionamos ao Senhor de uma maneira que não é boa, né? Você questionava: Senhor,
qual o seu propósito, tudo bem. Mas muitas vezes nós não aceitamos a vontade do Senhor para a nossa vida. E eu quero deixar esse versículo para você, esse salmo de número 37, que fala muito. Eu me deleitei no Senhor, eu descansei no Senhor, eu esperei com paciência no Senhor. E Ele satisfez, né, os desejos do meu coração. E eu sou muito grata ao Senhor por todas as bênçãos recebidas, e principalmente pelo meu presente, pelo nosso presente, que foi a Isadora. Esperamos 20 anos. E essa é a palavra que eu deixo para você. Se você tem buscado do Senhor algo, se você tem esperado no Senhor, espera com paciência. O Senhor vai ouvir a tua oração no momento certo e vai te abençoar. Amém? Amém. Você que está com a gente, você percebe que Deus é um Deus de milagre. E Deus, aquilo que Deus fez na vida de vocês, pode fazer também na sua vida. E eu tenho certeza que a unção que está sobre eles pode sim chegar até a tua casa, até a tua família, pode abençoar você e transformar cada realidade que você esteja vivendo. Talvez você se identificou com algum momento da história deles, e esse Deus que tocou na vida e mudou a vida deles pode mudar a sua e a minha vida. Por isso eu quero convidar vocês para um momento de oração. A gente vai orar agora, fechando esse programa, pedindo àquele que é o Deus do milagre, para realizar milagres nas nossas vidas, para que Ele possa alcançar a sua vida, a nossa vida, e possa transformar o nosso choro em testemunhos de alegria, porque hoje eles estão aqui testemunhando a grandeza do Senhor, não é verdade? É uma alegria hoje vocês estarem aqui testemunhando a grandeza do Senhor. Então, essa realidade pode te alcançar hoje no nome de Jesus. Vamos orar mesmo assentados. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, porque o Senhor fez na vida, Pai, do Vita, da Ana Helena, ó Pai, ó Deus, e trouxe a Isadora, Senhor Deus, para esta realidade, para esta família, Senhor, como um presente de Deus. E nós cremos, ó Pai, que muitas famílias precisam do teu presente, precisam, ó Pai, da realidade do Senhor na vida delas. Por isso, no nome de Jesus, nós aqui, ó Pai, desse programa, dessa live, ministramos, ó Pai, a vida dos teus filhos, ó Pai. Pedimos, ó Pai, que o Senhor faça milagres, ó Pai, possa tocar na história das pessoas, possa mudar realidades, ó Pai, e que, ó Deus, eles possam testemunhar que existe um Deus vivo, como esse casal está testemunhando, ó Pai. Que a bênção, ó Pai, que o Senhor derramou sobre eles, possa alcançar outras famílias que estão nos assistindo. Nós cremos, ó Pai, e nós confessamos essa realidade hoje, no nome de Jesus. Amém e amém. Você que ficou até agora, foi um prazer estar com você. Esse é o nosso canal da Igreja Metodista em Presidente Epitácio. Logo, logo a gente vai poder estar junto através dos cultos públicos lá na rua Cuiabá 708. E é uma oportunidade de você conhecer a nossa igreja, um lugar para você pertencer. Muito obrigado, que Deus te abençoe e que você possa assistir o próximo Caso de Família. Logo, logo a gente lança o próximo Caso de Família e você vai ser muito abençoado. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.